Um futebol de gente grande. Sensacional, Vinícius Júnior. E garoto, para tudo! Um moleque de ouro. O Real Madrid e o Flamengo chegaram a um acordo para a transferência dos direitos federativos do Vinícius Júnior a partir de julho de 2018. Ele tem só 16 anos e já é a segunda contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Mas pode um menino valer tanto dinheiro? Por que o Real Madrid gastou essa fortuna por uma promessa? Eles não podiam deixar acontecer com o Vinícius o que aconteceu com o Neymar. E aí, quando o Real Madrid viu aquilo ali, falou, não, peraí, outra dessa não, agora é minha vez. A história da NBA no século XXI. Com uma rivalidade que já está entre as maiores dos 70 anos da Liga. Tudo começou aqui, na maternidade do hospital da cidade de Akron. Akron me elevou, continua comigo até hoje. Tem um estilo diferente de jogar, é natural para mim. LeBron James e Stephen Curry nasceram no mesmo local, com uma diferença de 39 meses. É o último episódio da série NBA 70. A rodada de clássicos do Brasileirão. O São Paulo vence o Palmeiras e alivia a pressão sobre Rogério Ceni. O Vasco ganha a segunda seguida com festa em São Januário. Hoje o Corinthians entra em campo. E o Cartolouco foi ver a preparação do time e o que os adversários aprontam. Eu bati um papo com o Carlos Alberto, herói do Atlético Paranaense na Libertadores. É verdade que você, quando criança, era flamenguista? Verdade. Você sabe qual é a lesão mais comum nos jogadores do Campeonato Brasileiro? E qual o período do jogo mais perigoso? Uma pesquisa inédita vai ajudar os clubes da Série A a diminuir os riscos de contusões. Tem ainda a série Profissão Treinador. No último capítulo, como evitar as constantes demissões de técnicos. Por que falta ética? Porque nós somos egoístas, nós estamos visando só o que é bem para o nosso bem. E como criar uma escola brasileira de treinadores. O jeito brasileiro é a qualidade individual, a técnica, a inventividade, a improvisação e a capacidade de driblar. A escola brasileira de futebol tem que privilegiar isso sempre. Não pode mudar nunca. Começou, hein? Começou o Esporte Espetacular. Muito bom dia pra você. Seja bem-vindo. Oi, Felipe. Oi, Fernandinha Gentil. Bom dia. Você que estava ligadinho aí no GP de Mônaco. Dá uma saudade do Senna ver GP de Mônaco. Mas eu quero falar de outra corrida. Queria te contar uma novidade. Vou disputar uma corridinha com os camaradas. Opa, tô nessa, hein? Adoro corrida. Não, na moral, é só pra homem mesmo. É o que, Vandão? Só pra homem. Ai, gente, engraçado. Hoje parece piada, né? Realmente não dá pra gente imaginar uma coisa dessa, por exemplo, só pra homem. Sou até ridículo. Imagina só, separação de gênero, homem sim, mulher não. No esporte ainda por cima, que é um ambiente super democrático. Mas em 1967, participar da Maratona de Boston, por exemplo, era assim, viu? Se você fosse mulher, tava fora. Parece surreal, mas a americana Kathrine Switzer ousou fazer isso. E 50 anos depois, a gente foi encontrar com ela, na mesma maratona, lá em Boston, daquela que ela quase foi arrancada à força. O que é preciso para fazer história? Para ela, bastou um par de tênis de corrida, um número e uma vontade. Meu objetivo era só correr, fazer parte daquele evento. Eu não queria provar nada. Correr os 42 quilômetros da Maratona de Boston. Mas em 1967, isso não era para mulheres. Ele surgiu do nada e me agarrou. Ele me assustou, tentou arrancar meu número e disse, saia da minha corrida. Eu pensava, mas o que eu fiz de errado? Se hoje mulheres correm 42, 100, 250 ou quantos quilômetros desejarem, ela tem muito a ver com isso. 50 anos depois, Kathrine Switzer revisitou a história.
Boston, Estados Unidos, 1967. Entre 727 corredores, uma mulher. Estava inscrita, como todos os outros, com um detalhe. Era a K.V. Switzer. Só botei as iniciais, como sempre fazia quando assinava. Quando se posicionou nesta faixa de largada 50 anos atrás, Catherine não estava disfarçada. Ela usava batom, cabelo solto, só vestia calça de moletom por causa do frio. Mas ela não queria se esconder de ninguém, só queria correr. Logo no início da corrida, só 3 quilômetros depois da largada, quando Catherine passava por aqui, por esse trecho, na cidade de Ashland, o organizador da maratona viu que havia uma mulher entre os corredores. A reação dele virou história. Ele tenta tirá-la à força e arrancar o número do seu peito. Numa corrida, é como arrancar sua identidade. Tive vergonha, fiquei apavorada. Tinha 20 anos. Então eu percebi, eu mereço estar aqui. Era um dos diretores da prova, Jock Sample. O namorado de Catherine, na época um jogador de futebol americano, reagiu com uma trombada. Tive medo de que fôssemos presos por ter batido nele. O treinador Bernie, que também acompanhava Catherine, gritou: corra o mais rápido que você puder. Eu disse, vou terminar essa corrida mesmo que seja de joelhos, porque senão ninguém vai acreditar que mulheres podem fazer isso. Completou os 42 quilômetros em 4 horas e 20 minutos. Era o início de uma revolução. 5 anos depois, as mulheres foram oficialmente aceitas nesta maratona. E em 1984, estrearam nos Jogos Olímpicos em Los Angeles. Para mim foi tão importante quanto dar às mulheres o direito de voto, porque ali éramos iguais, não só intelectualmente, mas fisicamente. Catherine fundou uma organização com um número que carregava no peito: 261 Fearless, sem medo, destemidas. Com a ideia de incentivar mulheres a buscar a liberdade através do esporte. Escreveu um livro, venceu a Maratona de Nova York de 1974, correu ao todo 40 maratonas. A última, agora, este ano, de novo, em Boston. Depois do atentado terrorista de 2013, o clima da corrida mudou. O esquema de segurança impressiona. No céu, misturado ao público, em posições estratégicas. Tem policiamento em todo lugar. A equipe médica também foi reforçada. Tem 700 médicos aqui na chegada e mais 700 no percurso. Os Estados Unidos reviveram hoje o trauma do terror. 2 explosões deixaram mortos e 110 feridos na cidade de Boston. Jornalista e comentarista esportiva, Catherine tinha acabado de sair da transmissão ao vivo na hora do atentado. Foi aterrorizador, mas não acho que inesperado. Sempre achei que a beleza e a liberdade de uma chegada de maratona seriam perfeitos para os terroristas. E foi o que aconteceu. No local, a poucos metros da chegada, há homenagens aos mortos. Catherine não corria em Boston desde 1976. Ao lado dela, usando o mesmo número, homens e mulheres que apoiam a Fundação 261 Fearless.
e mais 12 mil mulheres que largaram na edição deste ano. Pensei sobre muitas coisas, sobre 1967. 1967. Foi bem aqui, naquelas pedras, que ele tentou tirar o meu número. É impressionante reconhecer o lugar e perceber que aqui aconteceu. Fantástico. Em cada lugar especial da maratona, ela mandou um recado. Estamos no ponto mais complicado da prova. Em toda a maratona, eles dizem que há 2 corridas. Os primeiros 32 quilômetros já foram, agora são os 10 quilômetros finais. Mas o apoio do público tem sido inacreditável. 4 horas depois da chegada da campeã da maratona, a queniana Edna Kiplagat, o clima aqui ainda é de muita expectativa. A gente vê todos os jornalistas posicionados, porque a qualquer momento a Catherine vai cruzar essa linha de chegada. 50 anos depois daquela foto histórica. Tenho 4 filhas e sou grato por mulheres que, como ela, abriram caminho e deram oportunidades para nossas filhas. Ela parece forte e está forte. Aos 70 anos, Catherine Switzer correu 42 quilômetros em menos de 5 horas. 50 anos atrás, eu não era bem-vinda. Desta vez, todos gritavam por mim. Como o pai dela desejou. Aos 12 anos, quando disse a ele que queria ser chefe de torcida, meu pai disse que a vida é para ser protagonista e não para assistir. No peito, aquele mesmo número, um dia rasgado, agora carregava homenagens. Minha cunhada, que luta contra o câncer, meus pais, Bernie, meu técnico em 1967, uma amiga que morreu este ano, e a última coisa que ela me disse foi: termine essa maratona. O 261 nunca mais será usado. Foi aposentado, ou melhor, foi eternizado. Lá no canto tem um detalhe. Aquele pedacinho rasgado representa o único pedacinho que conseguiram arrancar dela. Pergunto se em algum dia dos últimos 50 anos, Jock Sample pediu desculpas por tê-la atacado. Sim, ele pediu, do jeito dele. Não, nunca pediu desculpas, ou talvez tenha feito do jeito dele. Mas nos tornamos melhores amigos. O visitei horas antes de morrer. Como não amar alguém que transformou minha vida e que me deu uma fotografia que virou símbolo do movimento de luta das mulheres? Está entre as 100 fotos que mudaram o mundo, numa seleção feita pela revista Time Life, ao lado de imagens históricas como a da Guerra do Vietnã e a pose de Che Guevara. É impressionante como algo tão simples quanto colocar um pé à frente do outro, que é correr, pode transformar vidas. Agradeço a Catherine por tudo. E a resposta é de quem ainda quer fazer muito pela história. Só te faço um pedido, que passe adiante o que a corrida deu e as mulheres que estão à sua volta, porque liberdade vem do coração. And you change them virtually, because freedom begins here in the heart. You're so welcome. Thank you. Thank you so much. Nossa, muito legal. É aquela velha história, né? Tudo parece impossível até que alguém vá lá e faça. A Catherine foi, fez e foi a grande protagonista dessa transformação. Sortudos somos nós de podermos passar essa mensagem para todo mundo que está vendo. Eu que fui um cara educado e criado por uma mulher que é minha mãe, só fico feliz de ver histórias como essa. E tem mais um esporte que abriu espaço para as mulheres, que é o UFC. E sábado tem UFC na Globo valendo cinturão. O Zé Aldo tá de volta. Dessa vez ele vai encarar o americano Max Holloway. Vão unificar o título dos pesos pena.
O Aldo é o campeão porque herdou o título que o Conor McGregor, aquela mala, ele liberou, subiu de categoria, mas o Holloway também teve o direito de lutar pelo cinturão interino, é ótimo, né? Interino, e venceu. É que ele tava falando de mulher, ficou uterino, aquela coisa. Agora o combate vale o título definitivo da categoria Aldo contra Holloway. Andar na praia, ir ao cinema, ir no estádio, no futebol. Eu sempre vou morar no Brasil. Acredito muito nisso, de energia fluir, todo mundo na mesma sintonia, todo mundo torcendo, vibrando, né? O treinamento está sendo feito todo no Brasil, né? Na minha equipe sempre, onde eu confio, onde tem os melhores treinadores, os melhores sparring. A gente procura só se adaptar a cada oponente, né? O Max Holloway, ele vem numa crescente, vamos falar assim. Ele nunca lutou fora do país dele, então pro Holloway é uma desvantagem muito grande. Eu sou o cara mau aqui e ele é o mocinho. Preciso aceitar isso. Eu sei que vou ouvir vai morrer, mas são 2 caras no octógono. Só 2 caras, ele e eu. Espero uma luta dura, espero que ele ache o mesmo. Se a luta estiver em pé, eu vou estar batendo nele. Se a luta cair no chão, eu vou finalizá-lo. É lutar da maneira que eu quiser. Se eu quiser manter a luta em pé, a luta vai ficar em pé. Se eu quiser colocar a luta no chão, a luta vai pro chão. Uma coisa é certa, eu vou finalizar ou vou nocautear ele. Antes da encarada teve muito bafafá, onde que ele falou bastante, onde que ele ficava tentando provocar uma coisa, ficou inventando um bocado de história na internet, mas quando ele pôde ver, no frente a frente, ele viu a coisa séria que é. Ficou quieto, lógico. Hoje em dia o Brasil reconhece a minha história, sabe da minha história. Lutava, tinha um sonho da minha casa própria. Então eu lutava por isso, né? Eu lutava pensando nisso. Eu queria ganhar o quanto antes para lutar de novo, para me tentar conquistar isso o mais rápido possível. Acho que eu conquistei tudo, aquilo que eu sonhava e até o que eu nem imaginava. Eu me vejo sempre sendo um dos maiores. Um dia, quando eu estava começando, eu falei isso, muita gente me criticou. E esses mesmos que criticaram hoje em dia batem palma. Todo atleta sonha em ser o campeão mundial. Isso eu consegui, um título, e sou campeão ainda. E quero ser até me aposentar. Acho que a mensagem que eu deixo, pode ter certeza que o Aldo vai vir muito agressivo. Eu vou estar sempre indo para frente, sempre procurando a vitória o quanto antes. Então pode esperar um José Aldo muito mais agressivo do que antes. Pode ter certeza que a vitória é nossa. Você viu? Nessa luta de Muay Thai na Tailândia teve de tudo. Socos, cotoveladas e até um nocaute duplo. O ex-UFC Dorian Price e o adversário Jonathan Lecat caíram ao mesmo tempo. O árbitro iniciou a contagem dupla, mas Price conseguiu se levantar. Resumindo, mesmo tomando uma cotovelada certeira, o ex-UFC foi declarado vencedor por nocaute e Lecat ficou estendido na lona. Prepare-se agora para ver a história mais maluca do futebol brasileiro em 2017. A Amazon nem terminou, mas já ganhou, essa é insuperável. Foi na estreia do Atlético Pernambucano na Série D, 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, olha só. Qual o nome do amigo? É José Sanfoneiro, viu? O que é que o senhor está fazendo aqui sozinho com essa sanfona na beira da pista? Estou trabalhando aqui nesse barzinho da fumaça aqui em Carpina e esperando um ônibus, mas o ônibus foi embora, mas depois Deus manda outro. Contratempos assim estão ficando comuns na zona da mata de Pernambuco. Pergunte ao pessoal do Atlético. Foi tenso. O clube, fundado em 2006, ia para o primeiro jogo numa competição nacional. A estreia na Série D contra o Campinense era em casa, mas de portões fechados porque não dava para garantir a segurança do público. A ausência da torcida em Carpina era esperada, mas a do time foi um susto. No hino nacional, só os visitantes em campo. Culpa de um probleminha com o transporte. O percurso daqui lá dá uns 15 minutos. No meio do caminho, o veículo quebrou. Toda a equipe estava pronta, né? Tava desesperado, tava indo lá na frente, voltava, ficava doidinho. Aqui tinha gente orando, rezando, olhando até se o ônibus viria ou não.
E o motorista, em busca de outro carro, conseguiu com o pessoal da prefeitura um ônibus escolar. Estava marcado para chegar de 1h40 e a gente acabou chegando acho que 3h45, 3h48 da tarde. Qual era o semblante dos jogadores? Os jogadores estavam todos desesperados lá, tudo doido. Quando subiram no carro parecia um formigueiro que ia subir todo mundo de uma vez só. Alguns foram brigar com ele, né? Por conta do atraso. Coitado, também não teria culpa nenhuma, mas acontece, já é passado isso aí. O pessoal mandando correr, mas o ônibus não passa de 90. Quando o juiz ia dar a vitória para o Campinense, o Atlético chegou. Não conversamos no vestiário, não teve aquecimento, então o pré-jogo ficou bem comprometido. Mas quem improvisou o camarote viu a reação histórica. Virada incrível, 4-3. Não sei de onde tiraram aquela energia no final ali, naquele contra-ataque, e a gente conseguiu ainda sair com a vitória, o que era inesperado ali, né? Na quarta-feira tem jogo de novo. O adversário é o Fluminense de Feira de Santana pela segunda rodada. Para chegar à Bahia, o Atlético vai viajar de avião pela primeira vez nesta Série D. E enquanto os jogadores não passarem por esse portão na hora certa, a tensão vai continuar. A gente já falou aqui que teria que trazer o ônibus de 5 horas antes para não ter nenhum problema. Agora a gente, além das passagens, a gente tem que fazer uma revisão no ônibus, saber que está funcionando direitinho, fazer um teste antes para ver se não vai dar nenhum problema. Daqui para o aeroporto, será que vai ser você o escalado de novo? Deus queira que não, né? Deus queira que não, porque se acontecer outra bronca dessa aí, ia vir para cima da gente, né? Kobe Bryant, LeBron James, Stephen Curry. No terceiro e último episódio da série sobre os 70 anos da NBA, os ídolos que fizeram a história da maior liga de basquete do mundo no século XXI. A dinastia do craque que foi comparado a Michael Jordan. É muito difícil você falar que o Michael Jordan foi melhor que o Kobe Bryant. E o duelo entre os dois maiores rivais da atualidade. Você sabia que a cada rodada do Brasileirão, 8 jogadores sofrem contusões? Qual é a lesão mais comum? E qual é o tempo de jogo em que elas mais ocorrem? Uma pesquisa inédita pode ajudar os clubes a cuidar dos seus craques. E na série Profissão Treinador, por que os técnicos do Brasil são demitidos tão facilmente? Quer mandar embora? Vai ter que cumprir com todos os trâmites tratados. Existe falta de ética na busca por emprego? Não dá para fechar os olhos para isso, senão vai virar hipocrisia. E a história do treinador que está há 6 anos no comando do mesmo clube. Geisa não sabe se é o momento certo de dar um passo adiante em sua relação com Zeca. Eu quero me casar com ele, eu gosto dele, eu quero formar família, eu quero tudo. Mas agora que chegou bem perto, eu baquei. E está chegando o momento que Rui e Ritinha tanto esperaram. Eu acho que o menino tá querendo nascer. Amanhã, a força do querer. Versões a partir de R$ 79.990. Fiat Toro, brutalmente lindo. Eu adoro cantar, mas também adoro falar. Por isso sou fã do Claro Pré, o Prezão. Dá pra falar muito com a família, os amigos e para outras operadoras. E ainda tem 1 GB de internet a partir de R$ 9,99 por semana. Prezão, tô dentro. E você? Tem Brasileirão na área da Globo. Hoje, 4 da tarde, Atlético Goianiense e Corinthians. É dia de balançar a rede para subir na tabela. Futebol na Globo, aqui é emoção. Posso lá. M&M's, sempre divertido.
Olha, estamos na lista de convidados. Isso é o cardápio. Litoral Decor, a maior feira de móveis, imóveis e decorações. Preços direto das fábricas. Simultâneo ao Feirão Caixa. De 26 a 28 de maio no Mendes Convention Center. Patrocínio Caixa Econômica Federal. Se você quer saber tudo sobre Kung Fu, Quero que me ensine a lutar. aprenda com os melhores. Primeira regra, mostre respeito aos seus professores. Jackie Chan, Jet Li. O Reino Proibido. Matem todos. Hoje, 2h15 da tarde, na sua temperatura máxima. Seguinte, hoje tem Atlético Paranaense e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, que na verdade é um reencontro também de Carlos Alberto com o time que ele eliminou da Libertadores. Não dá pra não lembrar disso. Eu fui até o Paraná bater um papo com esse cara que é bom de papo, bom de polêmica e bom jogador. Dá uma olhada. Cruzamento, vamos sair, Carlos Alberto, bateu! Campeonato Português, Supercopa de Portugal, Champions League pelo Porto, Mundial pelo Porto, depois Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, Copa do Brasil pelo Flu, Série B pelo Vasco e ganhou estadual pelo Grêmio. De todos esses títulos que você ganhou, tem um que é mais importante ou mais especial? Então, na verdade, todos são importantes, né? Talvez o da Champions League, para o momento que era, eu jovem chegando na Europa, e assim, ali foi um divisor de água pro futebol e pra minha vida. Agora mesmo o Atlético trocou de técnico. Ó, e mudança no Atlético Paranaense. Paulo Autori deixou de ser o técnico e vai trabalhar como gestor do clube. O novo treinador do Atlético é o Eduardo Batista, que tinha sido demitido do Palmeiras há 20 dias. Como é que vocês veem essa troca, com segunda fase, com mata-mata agora de Libertadores pela frente, início de Campeonato Brasileiro? Como é que foi esse impacto aqui no grupo? Eu vejo essa troca como muito positiva pelo seguinte, não é a troca que a gente está acostumado no futebol brasileiro, né? Daquela demissão por causa de um resultado. Então isso vai muito pela metodologia do Atlético, né? E era uma função que o Paulo já estava buscando há algum tempo. Também já está cansado, cheio de cabelo branco. Enfim, e o Eduardo tem muita coisa para agregar com a gente, né? E eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande trabalho com ele. Você jogou no Vasco, no Fluminense, no Botafogo, mas eu acho que você nunca fez um gol que fez a alegria de todas essas torcidas ao mesmo tempo, porque o gol que você fez acabou indiretamente ou diretamente eliminando o Flamengo. Como é que foi isso? Chegou isso pra você? Isso é futebol! Isso é futebol! Na hora do jogo, essa informação ela chega para alguns jogadores, para quem tem que chegar, porque ela não é válida para todo. Então eles vão falar assim, ó, pro capitão, para quem sabe que precisa. Os caras mais experientes, Você chegou? Chegou. Porque na verdade o nosso papel é dar essa tranquilidade para esses mais novos, assim como um dia tive outros jogadores experientes que davam essa tranquilidade. Quem que te dava tranquilidade quando você era moleque? Tive vários, e graças a Deus só tive cara fora de série. Joguei com o Romário, tive esse privilégio. Pra mim foi um dos caras que eu mais aprendi na minha vida. É verdade que você, quando criança, era flamenguista? Verdade. É? É verdade, assim, eu falo isso com maior naturalidade. Porque assim, jogador de futebol tem time, cara. Assim como qualquer outra pessoa normal. Só que a diferença é como as pessoas interpretam isso. Entendeu? Eu sou profissional. Hoje eu vivo do meu trabalho e eu tenho uma história muito legal com os outros 3 clubes do Rio. Mas assim, o time que quando eu era criança, que eu comecei a entender futebol, foi realmente o Flamengo. Eu vou falar algumas palavras e você me diz qual que cabe mais dentro do Carlos Alberto. Que os caras falam. Bad boy. Eu tenho família. Então quando você vem aqui, você não tem certeza, você não fala. É só um absurdo. Chinelinho. Pô, chinelinho, eu sinceramente isso daí eu queria saber o artista que criou esse termo. Prodígio. Prodígio, sim. Isso aí eu concordo em número, gênero e grau. E decisivo. É porque assim, eu tenho, o Papai do Céu me abençoa nesses momentos, né? Carlos Alberto, ele agradece. Carlos Alberto tem um monte. Então eu quero fazer com você o desafio do Carlos Alberto. Eu vou falando Carlos Alberto e você vai falar quem era melhor.
certo? Entendeu? Entendi. É isso. Então, ó, quem foi o melhor técnico, Carlos Alberto Parreira ou Carlos Alberto Silva? Carlos Alberto Parreira. Quem foi melhor pro Fluminense, Carlos Alberto Torres ou Carlos Alberto Pintinho? Carlos Alberto Pintinho. Agora, qual príncipe é melhor? Príncipe Charles do Reino Unido ou Príncipe Albert de Mônaco? Carlos Alberto. Príncipe Albert. Prefere o Príncipe Albert, tá lá em Mônaco, tá. E quem que é mais bonito, Carlos Alberto ou Carlos Alberto Richelli? Não, o Carlos Alberto Richelli ele pode ser mais galanteador. Tá aí, Carlos Alberto, pra vocês, um esporte espetacular, galera. Até a próxima. Valeu, gente. E hoje, às 4 da tarde, o Carlos Alberto pode ver ao vivo em campo a joia do Flamengo. Vinícius Júnior, vendido por 164 milhões de reais ao Real Madrid, vai estar no banco do Fla. Por que o time espanhol pagou tanto dinheiro por um garoto de 16 anos? Fizemos uma reportagem especial para saber. Ele vale isso tudo mesmo? Ainda hoje. O Barcelona derrotou ontem o Alavés por 3-1 e conquistou o título da Copa do Rei pela 29ª vez, a terceira consecutiva. Neymar deixou dele e se tornou o primeiro jogador desde Puskás no Real Madrid, entre 60 e 62, a marcar gols em 3 finais seguidas de Copa do Rei. Com esse tricampeonato, o atacante brasileiro já soma 10 títulos com a camisa do Barcelona. É isso aí, olha só, começaram as finais do NBB. Paulistano e Bauru, melhor de 5 partidas. Na primeira delas, disputada ontem, um jogaço na quadra do Paulistano. Um baixinho sem medo dos gigantes. Tem medo não, vou pra cima. Com lances como esse, o camisa 2 do Paulistano foi decisivo na primeira partida da final. Mas a história de Iago só vai ser contada quase que na metade do jogo. A partida começou com Lucas mostrando qual seria uma das armas do Paulistano na decisão, o arremesso dos 3 pontos. Enquanto a bola do Bauru subia, mas não entrava. Entrou muito lento, né? Não pode, né? A gente tem que pressionar mais, tem que entrar mais ligado. Mas aos poucos o Bauru foi acertando a mão. E com esse arremesso, Alex Garcia deixou tudo igual. Cai a bola de 3 do Alex. E foi justamente nesse momento em que a partida ficou mais equilibrada, com chance do Bauru passar à frente, que um jogador entrou em quadra para ser decisivo pelo Paulistano e para fazer história. Este é Iago Matheus dos Santos, 18 anos e 3 meses. Com a partida empatada e sofrendo a marcação de Alex Garcia, ele deu um passo para trás e um arremesso certeiro. O paulistano voltou a ficar na frente e Iago entrou para a história. Ele passou a ser o mais jovem a pontuar numa final do NBB, mas não foi só isso. Logo em seguida, mais um arremesso dos 3 pontos. A vantagem subiu. E nos 2 quartos finais, o Bauru não conseguiu mais diminuir a diferença. Ginásio em festa. Com 14 pontos, Iago foi o cestinha do paulistano. Teve o nome gritado pela arquibancada. E modéstia nem cabe nessa hora. Até graças ao time e à minha competência também. Final 82-78 para o paulistano. E Iago mostrou que com 1,75 m também é possível ser um dos grandes no basquete. Eu curti a atitude desse cara aí, ó. Sarunas Jasikevičius, técnico dos Žalgiris Kaunas. Vocês estão de brincadeira comigo. Mas tudo bem, vamos lá. O Žalgiris Kaunas é um time de basquete da Lituânia, onde joga o brasileiro Augusto Lima, que disputou a Olimpíada do Rio ano passado. O que acontece? O Augusto ia ser papai e por isso ia ficar de fora do terceiro jogo da semifinal da Liga Lituana. Daí, na coletiva, resolveram perguntar pro técnico o que ele achava da ausência do brasileiro num jogo tão importante como esse. A resposta dele? Sente só. O que eu penso? Eu que liberei. Você acha normal isso antes de uma semifinal?
Você tem filhos? Quando tiver, vai entender. É a melhor experiência do ser humano. Essa é uma boa pergunta. Você acha que o basquete é mais importante? Quando você for pai, vai entender o que é mais importante na vida. O brasileiro agradeceu a atitude do técnico nas redes sociais e comemorou a vitória do time na sua ausência. É isso aí, eu curti as palavras do técnico Saruna Jasikevičius. Só não curti esse nome, né? Mas o resto todo eu tô curtindo. Curti muito e curto também essa série aqui, ó. Profissão Treinador, hoje é o terceiro e último episódio. Você vai conhecer o técnico que está há mais tempo no cargo no Brasil e também uma mulher que sonha. Escapou. A primeira boa disputa da prova foi esta, pelo 5º lugar. Olha o Max, pra cima do Felipe, os dois lado a lado, teve um toque, Max vem pra reassumir a sua posição. E o Felipe consegue a ultrapassagem, o Max Wilson acabou perdendo condição ali na curva 1. Vem o Kaká por dentro, dá um chega pra lá, coloca o Max pra fora, Kaká passou também. Max tá sendo escalado pelo pelotão, teve um toque no Felipe, desarrumou tudo ali. E que tal esse drible do Ricardo Maurício pra cima do Valdeno Brito? Olha o Ricardo Maurício, Valdeno Brito, vem o Ricardinho Maurício pra tomar a posição do Valdeno. O Valdeno chegou a dar um totozinho ali no defletor traseiro do Ricardo Maurício. Lá na frente, o Thiago Camilo segurou na marra o 3º lugar contra o Átila Abreu. Vai passar o Átila, os dois lado a lado, vem o Thiago por dentro, o Átila vem por fora, os dois lado a lado para fazer a 2, deu uma espalhada do Átila, Thiago prevalece. Já o líder Rubens Barrichello saiu do reabastecimento obrigatório no limite para se manter à frente do Marcos Gomes e segurar a ponta até a bandeirada. Vem no capricho, Rubens Barrichello, no capricho para vencer aqui em Santa Cruz do Sul. Rubinho em primeiro, Marcos Gomes em segundo, Thiago Camilo em terceiro. Essa química está muito boa e eu devo isso a Full Time Sports por ter me dado um carro competitivo e concretizar com a vitória hoje foi melhor ainda. Vendo esse carro amarelo aí puxando o pelotão para a segunda corrida? É o Kaká Bueno com a pintura da Lotus do Ayrton Senna em 87. Kaká ainda usou o capacete e o macacão nas cores do tricampeão. Uma homenagem pelos 30 anos da primeira vitória de Senna no GP de Mônaco. Vai começar a prova 2 em Santa Cruz. Largou bem o Alan Kodair, hein? Vai tentar tomar a posição do Felipe. Felipe joga duro. Duelo de gerações, jogou duro ali o Felipe Fraga e manteve a segunda posição. O Fraga logo passou o Kaká e assumiu a ponta, mas abandonou a prova. E esse carro amarelo número 90, o Ricardo Maurício largou apenas em 20º, mas veio costurando todo mundo, fez até ultrapassagem dupla, assumiu a ponta e foi embora. A briga pelo segundo lugar ficou para os minutos finais. Antônio Pisoni no capricho para ultrapassar e tomar a segunda posição. Mandou bem. Ele deu um drible sensacional para cima do Lapena. Ricardinho Maurício, no capricho, vence aqui em Santa Cruz a prova 2. Pisoni em segundo, Ximenes em terceiro. O Ximenes até foi para o pódio, mas acabou punido com 20 segundos na disputa com o Felipe Lapena, que herdou o 3º lugar. Vamos à classificação do campeonato. E aí, Globolinha, tá ligado? Thiago Camilo abriu 10 pontos sobre Daniel Serra. Átila Abreu, Max Wilson e Ricardo Maurício completam os 5 primeiros. Eu acho que a gente conseguiu sair daqui com o nosso objetivo cumprido e agora partir para Cascavel, que é uma pista que a equipe tem um retrospecto super positivo e eu estou esperançoso que a gente possa fazer um outro bom final de semana e quem sabe ampliar ainda mais a vantagem no campeonato. Ó, esse aqui é o Wendel Lira, autor do gol mais bonito de 2015. Ele de uns tempos pra cá surpreendeu, viu? Resolveu seguir uma nova carreira. Dá uma olhada. Videogame. Febre entre atletas de vários esportes. Cada vez com mais espaço nas diversas mídias, investimentos, ídolos e até equipes. Uma nova oportunidade de se ganhar a vida. Wendel Lira, 28 anos, 1,74 de altura, atacante. Autor desse gol, acrobático e real, o mais bonito do mundo em 2015. Wendel percebeu essa chance. Eu sou muito apaixonado por videogame,
Eu não mudei, eu não migrei só por falar, não, vou parar. Não, eu realmente sou um apaixonado, jogo, eu tenho um amor no que eu faço. Mas para chegar até aí, Wendel passou por várias fases. Foi revelado pelo Goiás. Eu tava jogando no Goiás, eu tinha um salário assim absurdo, tinha carro bom, tava morando num apartamento, era alugado, mas tava comprando outro. Uma vida estável e tranquila com a família, até que a Magda, tia do Wendel, que ainda mora em Goiânia, teve uma espécie de premonição. E ela falou, você vai perder tudo, você vai perder saúde, você vai perder dinheiro, você vai passar por muita dificuldade. A fase mudou. E aí eu comecei a rodar clubes pequenos, cheguei a jogar a 3ª divisão do Campeonato Goiano. E minha mãe, do nada, apareceu lá em casa e eu não tinha dinheiro para comprar fralda para minha filha. Mas aí veio uma segunda premonição da tia. Deus falou que ia tirar tudo, né, mas que ia dar em dobro. O Wendel foi parar no Goianésia, fez o tão famoso gol e acabou na festa da FIFA, que premia os melhores do mundo. Wendel Lira. Ele ficou frente a frente com caras que só via na TV e no videogame, é claro. Eu fui pra curtir a festa, eu fui pra tirar foto, eu fui pra ver o Cristiano Ronaldo de perto, ver o Marcelo, eu sou muito fã do Marcelo, eu queria conhecer ele. O prêmio deu ao Wendel visibilidade, fama, faltava o reconhecimento. E financeiramente eu não ganhei R$1 com o Prêmio Puskas, eu não ganhei 1 centavo, eu não tive nada do Prêmio Puskas. Foi aí que o Wendel resolveu mudar de fase. Resolveu trocar a chuteira pelo controle aos 27 anos. Foi um susto para a família. Aí ele falou, mãe, eu já tomei a decisão. Aí eu falei, qual que é a decisão ainda? Ele falou assim, eu decidi, eu vou parar de jogar futebol. E quando ele falou, vai ser o nosso ganha-pão agora, a gente tá um pouco de medo, né? Mas vamos encarar. Foi um baque, né? Porque a gente, igual meu irmão falou, a gente pensava que ele ia deslanchar, né? E deslanchou na internet. Nesse estúdio montado em casa, o Wendel produz vídeos com dicas para outros jogadores de FIFA. Regula a luz, o microfone, a câmera. Às vezes fica mais de 10 horas jogando e gravando, sozinho. É isso que o Wendel e a esposa Ludmilla tentam explicar para a filha, Marcela. Ela tem que se comportar quando o papai está em ação. Ela entende, a gente explica para ela que é o trabalho do papai, tem que ficar caladinha. E ela fica brincando no cantinho dela. A compensação? O sucesso. Rápido. Em 9 meses, quase 350 mil inscritos no canal. O Wendel chamou a atenção até do campeão do UFC, José Aldo. Tá bom, você é José Aldo, então vamos fazer o seguinte, eu vou te ensinar. Eu queria escutar a voz e ver se era ele mesmo, porque eu não tava acreditando. E aí eu comecei a falar com ele, a hora que ele falou, eu falei, meu Deus do céu, é o Aldo, cara. Ele fica ensinando a gente, ele é o nosso amigo lá, o Jonathan, e fica falando, não, cara, faz assim, não sei o que. A gente fala, Wendel, pra você é fácil, cara, você faz assim, cara, a gente é um meros mortais, cara. A gente, meu irmão, a gente só consegue jogar 1, 2 e olhe lá, meu irmão. A gente marca de uma maneira, você marca totalmente diferente. A próxima fase dessa história é no Mundial de Games da FIFA em Londres. Pra chegar lá, ele fez 200 partidas. Ganhou 192 e perdeu só 8. Se ganhar a competição, vai voltar à festa de gala da FIFA. Já imaginou? Eu não sei se foi porque eu apanhei muito na vida, eu tô muito pés no chão, sabe? Eu vivo um dia após dia. O passaporte, pelo menos... Não venceu ainda, tá em dia. O que mais a vida dos games reserva pro Wendel? Isso a tia Magda pode responder melhor. Só vitória, só vitória. Esforço não vai faltar. Agora eu vou trabalhar um pouquinho. E aí, galerinha, tudo jóia com vocês? Eu sou o Wendel Lira e esse é o nosso canal WLPSKS. A rodada de clássicos do Brasileirão. Teve Flu e Vasco no Rio. E o São Paulo faz a festa no Morumbi. O mundo se pergunta, por que o Real Madrid pagaria 164 milhões de reais por um jogador de apenas 16 anos? Investigamos o fenômeno Vinícius Júnior. Antes de fazer esse tipo de contratação, eles já
Eles conhecem o Vinícius de trás para frente, talvez melhor do que o Flamengo. Falamos com um especialista. Qual o risco desse investimento não valer a pena? Se esse jogador explode e se transforma no novo Cristiano Ronaldo, no novo Léo Messi, os milhões pagos pelo Real Madrid no ano de 2017 terão sido uma maravilha. E no terceiro episódio da série NBA 70, os craques do século 21. E o grande duelo de hoje, LeBron James contra Stephen Curry. Nenhum de nós dois quer ficar para trás. O cara é um fenômeno. Porque ele treina pra cacete. Eu também quero prestar minha homenagem pro Dr. Arnaldo. Eu fui preso e fui torturado durante anos por pensar diferente dele. O meu irmão foi vítima dessa história. Amanhã, depois de A Força do Querer. Esse senhor destruiu a minha família. O que você tá falando? Respeita a nossa dor. O que você fez, Alice? Como você se posicionou? O que você fez pelo Renato, Alice? Os dias eram assim. Oferecimento Cerveja Proibida, acreditando e comemorando com você. Tem gente que acha que carro econômico não é potente. Mas a gente já achou que voar era impossível, que lugar de mulher era em casa. E um dia desachou isso e muito mais. Chegou o novo Up, econômico e também potente. Um carro que vai fazer você desachar muita coisa. Novo Up, feito de novas ideias. Como mudar o rumo da educação no país? Como transformar a realidade do jeito certo? Ouvindo as pessoas. Buscando o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo para transformar a educação. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem a aprovação de 72% dos brasileiros. E que nos dá o direito de escolher nosso futuro. E mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco. Agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma Base Nacional Comum Curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Eu já fui preso 26 vezes. Trabalho pra quem não vale nada. E mato gente que é pior ainda. Mas dessa vez, o bicho pegou. Sylvester Stallone, um assassino profissional que vai fazer hora extra para vingar a morte do parceiro. Quem contratou você? É o mesmo cara que matou seu amigo. Alvo Duplo, hoje, depois do Fantástico, no seu Domingo Maior. Olha só, a CBF fez um levantamento inédito sobre as contusões sofridas pelos jogadores no Brasileirão de 2016. O objetivo do estudo é tentar prevenir as lesões. Os choques de cabeça, por exemplo, são responsáveis pelos casos mais preocupantes. O baque de uma lesão é fulminante. Difícil não acusar o golpe. O tratamento requer sacrifícios. Quem já passou por um, jamais esquece. E o pior, as contusões estão cada dia mais frequentes no futebol brasileiro. Imagine se fosse possível reunir o momento de todas as lesões de jogadores para uma análise minuciosa em busca de algum tipo de padrão. Ajudaria a entender como elas ocorrem e a montar uma estratégia de prevenção. Pablo que sentiu, hein? Caiu ali. Pois foi essa a ideia que levou o departamento médico da CBF a montar uma pesquisa inédita sobre as contusões dos atletas na Série A do Brasileirão.
A lesão, cara, limita, com certeza limita o jogador de uma certa forma, assim, impressionante. O levantamento, feito com dados repassados pelos clubes, contabilizou 299 lesões nos 380 jogos da Série A em 2016. A cada rodada, 8 atletas se machucam. Parece muito, né? Mas em campeonatos badalados da Europa, como o inglês, a média de lesões por time é até maior. Esse dado vai ser de extremo valor para todos os clubes, para todos os departamentos médicos dos clubes, que vão poder se valer nisso no futuro para fazer a sua programação. O momento em que as lesões ocorrem já indica um caminho para os times trabalharem. Há uma grande concentração de jogadores machucados nos 15 minutos iniciais de jogo e também no meio do segundo tempo. Ou seja, vale caprichar no aquecimento e no jogo substituir o atleta cansado, para que depois ele não receba uma triste notícia. Quando vem realmente algo assim concreto, feito com exame, que você vai ter que ficar parado, aí realmente é doído, é doloroso demais. Há também informações que contrariam o senso comum. Por exemplo, quem joga fora de casa precisa viajar, dormir em hotéis, sair da rotina. Em teoria, atletas estariam numa situação mais propícia para se machucar. Só que no Brasileirão, quem mais se contunde são os jogadores do time mandante. Ao que parece, a necessidade de propor o jogo e vencer em casa cobra um preço dos jogadores. A idade é outro fator que merece ser considerado. Os dados são claros. Quanto mais próximo dos 30 anos, maior a frequência de contusões. A gente pode associar a lesão muscular a horas de exposição e lesões pregressas. É natural que jogadores mais velhos tenham sido expostos a mais horas de treinamento e jogo e, naturalmente, tenham tido mais lesão ao longo das suas carreiras. Há ainda dados que, por enquanto, são apenas curiosidades. A maioria das contusões não ocorreu em dias de sol forte ou chuva torrencial, e sim quando o tempo estava nublado. Caso a pesquisa seja repetida ano após ano, o que é o desejo dos organizadores, esse tipo de informação pode deixar de ser uma mera casualidade e apontar uma tendência. E os treinadores poderão poupar um atleta quando as condições climáticas estiverem propícias para contusões. Por hora, o que os técnicos já podem fazer é preservar o jogador que bate a cabeça durante o jogo. O estudo deixou claro, essa é uma ameaça real à saúde dos atletas. Das 299 lesões contabilizadas, a maioria veio da musculatura da coxa. Logo depois, a cabeça, empatada com tornozelos e joelhos. Quem já viveu uma situação dessa sabe bem como é. O atacante Roger, na época da Ponte Preta, subiu para disputar uma bola após uma cobrança de escanteio. E de repente... escuridão, perda de consciência. Apenas um som abafado tomou conta do ambiente. Eu lembro de ter apagado um pouco, assim. Eu lembro um barulho muito grande, assim, de dentro para fora. É uma sensação horrível, assim, que tomara que eu não... Espero que eu não sinta mais e que nem ninguém, assim, sinta, porque é bem ruim, é bem dolorosa. Toda vez que ocorre um impacto, a cabeça balança. O cérebro bate na parede do crânio e nesses choques ele vai se machucando. A repetição dessas lesões pode fazer o quadro se agravar e causar danos irreversíveis a longo prazo. Para evitar casos assim, os médicos que comandaram a pesquisa querem que técnicos e torcedores entendam a importância de preservar o jogador que bate a cabeça. É preciso tirá-lo de campo, mesmo que o atleta insista em permanecer. Se a gente obedecer essas regras, nós vamos estar fazendo um esporte seguro e um futuro mais seguro ainda para esse jogador de futebol. Em 2017, infelizmente, já presenciamos choques de cabeça e outras pancadas. O futebol, cada vez mais físico, faz vítimas. E por isso, pesquisas como essa são essenciais. Para vencer o drama das contusões, é preciso conhecê-lo, decifrá-lo. Afinal, lugar de craque é no campo.
Pois é, um jogador que sofreu muito com contusões foi o zagueiro Dedé, né, do Cruzeiro. Machucou lá em 2014, ficou aí quase 2 anos parado, perdeu, claro, nesse período espaço no próprio time, na seleção, mas voltou a jogar agora em 2017 e hoje vai pisar de novo na Vila Belmiro, estádio onde ele se contundiu. Vila Belmiro, novembro de 2014. Foi o começo da dificuldade, né, que eu passei. Um drama que durou mais de 2 anos. O Dedé passou por 3 cirurgias no joelho direito. Ficou toda a temporada de 2015 sem jogar. E no ano passado, participou de apenas 6 partidas pelo Cruzeiro. Eu nunca me abati. O apoio da família foi fundamental. A chegada do primeiro filho também serviu como energia. E sempre foi o meu sonho, né? O Gabriel, que hoje está com 7 meses, deixou o Dedé mais forte. Há 2 meses, o zagueiro voltou a jogar. Tudo que foi ruim, né, hoje tá sendo muito bom para mim. O joelho não incomoda mais. Jogou 6 partidas neste ano, reconquistou a vaga de titular. Já sonha com uma outra volta? A gente sonha com a seleção todo dia, mas eu tô com o pé muito no chão, assim, tô muito tranquilo em relação a isso. Eu penso na seleção, mas, assim, eu fico feliz, já tô realizado, né, na verdade, em estar jogando aqui pelo Cruzeiro. Ele está de volta! O mito! Ao melhor estilo Dedé! Hoje é dia de voltar pela primeira vez ao lugar onde começou todo o sofrimento. O Cruzeiro enfrenta o Santos na Vila Belmiro. Vou voltar lá sem ter esse peso na consciência, sem ter medo de acontecer nada, jogar meu futebol. Esse é Dedé. 28 anos, pai de família, um homem de fé. Acho que Deus tá sempre aqui para provar que, tendo fé nele, a gente consegue conquistar os nossos sonhos. Ele está de volta! O mito! E o Sabadão de Brasileiro começou com clássicos. Começamos como clássico paulista, São Paulo e Palmeiras. O tricolor levou a melhor e manteve a escrita de 15 anos sem perder para o Palmeiras, jogando em casa pelo Brasileirão. São Paulo e Palmeiras, o clássico que marcou o primeiro confronto de Rogério Ceni e Cuca como técnicos. No primeiro tempo, novato e experiente mostraram que se estudaram muito bem. Poucas chances de gol e muita marcação. O São Paulo levou perigo primeiro com Luiz Araújo, que deu muita dor de cabeça ao colombiano Mina pelo lado esquerdo. A resposta palmeirense veio com Jean. O Jean bateu e errou. O clássico foi assim, o Palmeiras com a bola e o São Paulo tentando surpreender no contra-ataque. Estratégia diferente daquela que Rogério Ceni usou nos jogos anteriores. E a gente também tem que reconhecer e ter humildade em saber que muitas vezes existe do outro lado um elenco com mais opções e tentar se moldar à equipe adversária. Eu não acho que jogou mal, eu acho que faltou agressividade para fazer o gol, faltou uma jogada de profundidade. No segundo tempo, o jogo ficou mais aberto e teve um desfecho feliz para os 33 mil São Paulinos que foram ao Morumbi. Mais ofensivo, o São Paulo foi certeiro pelo lado direito. Marcinho deu bela assistência para Lucas Prato, que bateu rasteiro e surpreendeu Fernando Praz. 1-0 São Paulo. Ele meteu a bola entre o Praz e a trave. 5 minutos depois, o Palmeiras teve a chance de deixar tudo igual. Pênalti de Jusilei em Jean. O próprio Jean se encarregou da cobrança e chutou para fora. Para fora! Erra o pênalti o jogador do Palmeiras. A história da partida poderia começar a ser mudada, né, na realidade ali. Eu sempre assumi essa responsabilidade de bater um pênalti. Não é fácil, né? Parece que é fácil, mas não é. Além de não empatar, o Palmeiras ainda foi castigado. Desta vez, a bela assistência foi de Lucas Prato para Luiz Araújo, que bateu rasteiro por baixo de Fernando Praz. 2-0 em uma noite ruim para o goleiro palmeirense. Sei que da minha qualidade,
Não sou nenhum menino para me equivocar, vamos dizer, na avaliação de um gol. E para o meu nível, sim, eram 2 bolas defensáveis. Além de conquistar a segunda vitória consecutiva no Brasileirão, o 2-0 mantém a invencibilidade do São Paulo sobre o Palmeiras no Morumbi. Já são 15 anos ou 25 jogos sem perder para o rival em casa. Empolgadíssimo com tudo isso, o torcedor tricolor não perdeu a chance de gritar olé. Para o Palmeiras foi a segunda derrota em 3 jogos pelo Brasileirão. É claro que o torcedor não gosta, mas ainda assim continua confiando no elenco e no trabalho do técnico Cuca. Por outro lado, para o São Paulo, vencer o Clássico teve um significado muito especial. São Paulo merece respeito. Essa camisa aqui é muito pesada, entendeu? Então demonstramos dentro de campo aí nossa força e que estamos vivos para buscar o título. Não tem terra arrasada, não tem brigar com o jogador por isso, por aquilo. Torcida tricolor faz festa com esta vitória em cima do campeão brasileiro. Vamos aos gols desse sábado pela Série B. No Mangueirão, em Belém, Paysandu e Internacional. E nada deu certo pro Inter ontem, viu? Primeiro foi Daniel tentando driblar o Marcão e quase entregando. Depois teve gol do Nico Lopes, mas o juiz marcou impedimento. Já tá com o pezinho à frente lá o Nico Lopes. Foi bem marcado o impedimento, Lino. Jogada difícil mesmo. Aí o Fernando Gabriel piorou tudo. Fez a jogada na entrada da área colorada e chutou cruzado sem chance pro Daniel. O Marcão ainda podia dar o golpe de misericórdia, mas faltou categoria. Ficou mesmo 1-0 para o Paysandu, que é líder da Série B. O Inter, depois de 3 rodadas, é o 10º colocado. O Ceará fez o papel de convidado estraga prazeres da rodada. Foi em Pernambuco e não tomou nem conhecimento do Náutico. O Roberto fez 1-0 com esse bonito chute de bate-pronto, mas o golaço do jogo foi do Felipe Menezes. Soltou a bomba de fora da área e o Jefferson nem viu a cor da bola. Ceará 2, Náutico 0. No Frasqueirão, em Natal, a tarde foi do Artilheiro do Amor. Olha o Nando aí se declarando para a esposa que tá grávida do primeiro filho do casal. É pra você, meu amor, te amo muito! Foi depois desse lance aí, ó, escanteio, bate-rebate na defesa, ele botou pra dentro e fez o gol da vitória do ABC sobre o Vila Nova, 1-0. A rodada também teve artilheiro nervosinho. O nome da fera, Jonatas Belusso. Recebeu do Arthur e fez o primeiro do Londrina contra o Luverdense. Aí o Eric empatou para o time do Mato Grosso e o Jonatas Belusso, em novo passe do Arthur, tocou por cima do goleiro e fez o segundo dele e do Londrina. Só que logo depois ele tomou cartão amarelo. Ele tem um jeitão meio de reclamão, né? Ficou reclamando e aí foi expulso. Sorte dele que o Marcinho fez mais um e garantiu a vitória do Londrina, 3-1. E em Caxias do Sul, Juventude e Paraná Clube fizeram um jogo emocionante. O Paraná saiu na frente, gol chorado do Felipe Alves. Logo depois, o Leilson cobrou a falta e o Assis fez gol contra. Nos acréscimos, o Caprini cobrou escanteio, o Mikael escorou e o Diego Felipe fez o gol da virada do Juventude. Final, 2-1. Olha, o IBGE divulgou dados de uma pesquisa realizada em 95 mil residências brasileiras. Pela primeira vez, a PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, incluiu perguntas sobre a prática esportiva. O levantamento foi feito entre a Copa do Mundo e a Olimpíada, ou seja, né, bem perto com bastante esporte, mas mesmo assim, ó, os resultados não foram animadores. Números, números, números. Fazem parte do dia a dia do esporte. Quem fez mais pontos, mais gols? O recorde quebrado? A distância percorrida. Números. Quem estuda, avalia, interpreta os números, trabalha com estatística. E as estatísticas indicam um alerta a ser feito na relação entre o esporte e a sociedade. A proporção de pessoas que não praticam está em torno de 60%. Esse é um percentual bastante elevado. E esse impacto ele é direto nas questões de saúde das pessoas, né? Do viver melhor quando a idade for avançando.
Em números arredondados, mais ou menos 100 milhões de brasileiros com mais de 15 anos não fazem qualquer atividade física. Essa questão de criar o gosto, de criar o hábito da prática esportiva, ela tem que vir desde cedo, né? Começar cedo na escola. É claro que é uma parceria, né? Isso tem que acontecer família e escola sempre, eu acho. Mas estando mais tempo na escola e tendo umas oportunidades, né, de praticar alguma atividade física, né, dentro do ambiente escolar, eu acho sempre favorável, é sempre uma coisa que estimula, né? Eu faço basquete. Eu faço natação e vou começar tênis. Essa turma aqui tem entre 10 e 12 anos de idade. Essa faixa etária não foi contemplada na pesquisa brasileira, mas eles são o futuro. E olha só que boa notícia. Todos eles, fora da aula de educação física, fazem alguma atividade. Pode ser basquete, vôlei, natação, judô, futebol, jazz, balé, enfim. Já essas 3 aqui só fazem esporte mesmo na aula de educação física da escola. O que é bom, né? A gente vê o grupo, a maioria faz esporte fora da escola, a minoria não faz. O problema é que no mundo, de modo geral, acontece o contrário. Este é um colégio particular, com boa estrutura, alunos com boa renda familiar. O que os transforma em exceção, não em regra. Além da barreira econômica, a vida moderna apresenta uma outra grande concorrente. Eu gosto mais de jogos virtuais do que, jogos, queimado, bandeira, essas coisas. Eu passei uma vez 5h30, né? 5h30 no computador? Eu tava falando com meu amigo e aí... Não é muito, não? Um pouco. Segundo o IBGE, na faixa entre 15 e 17 anos, 56% dos jovens não praticam esportes. E o principal motivo é a falta de interesse. Tentar, dentro das possibilidades de cada família, né, de cada realidade, limitar um pouquinho, né, combinar, porque acho que não tem como você impedir que a tecnologia entre na vida dessa galera aí. Nos Estados Unidos, pesquisas de 2008 e 2015 mostraram dados parecidos. Houve queda no interesse pela prática esportiva, tanto na infância quanto na adolescência e juventude. De posse dos números, o governo estabeleceu metas para melhorá-los. Criou o Project Play, Projeto Jogar ou Brincar numa tradução livre. Mas é possível agir sem esperar medidas governamentais. Na Inglaterra, foi assim. Esse trabalho começou há uns 30 anos, quando ciclistas amadores começaram a se organizar em pequenos clubes. O movimento ganhou força e voz junto às autoridades locais e hoje todos os 33 bairros de Londres têm um grupo. A prefeitura viu na ação que partiu dos cidadãos uma oportunidade de lançar a campanha Ruas Saudáveis, que estimula as pessoas a caminhar ou ir de bicicleta de casa para o trabalho. A campanha quer transformar Londres numa cidade melhor. Temos enormes problemas aqui com obesidade, sedentarismo, hipertensão. Ter uma população saudável alivia o sistema de saúde como um todo. A pesquisa do IBGE aqui no Brasil foi feita em parceria com o Ministério do Esporte, que vai analisar os dados e decidir que medidas tomar para que desde cedo o esporte passe ou volte a fazer parte da vida de cada vez mais brasileiros. Porque não é só uma questão de competir, ganhar ou perder, mas de formar gerações com mais qualidade de vida. Parece que tudo andou meio devagar. Foram quase 8 meses esperando a grande final. E ela chegou! O Golden State estava apressado, se garantiu na segunda-feira como campeão no Oeste. Do outro lado, Cleveland quis dar um pouco mais de emoção, mas na quinta-feira ganhou a Conferência Leste. Agora é que eu quero ver, meu amigo. Olha quantos recordes em uma final de NBA. É a primeira vez na história que 2 times se enfrentam pela 3ª temporada seguida na decisão. Em 2015 deu Golden State. Em 2016 quem ganhou foi o Cleveland. É a hora do desempate. O atual campeão só perdeu um joguinho nos playoffs. E o time da Califórnia não perdeu nenhum. Está invicto no mata-mata.
E tem os jogadores que mais fizeram cestas de 3 em finais. Claro, o Stephen Curry e o LeBron James, que nesta semana se tornou o maior cestinha da história dos playoffs. LeBron contra Curry. Uma rivalidade tão espetacular quanto esta liga. É o que você vai ver no próximo bloco, no terceiro episódio da série NBA 70. E além do basquete, também tem mais um clássico do Brasileirão. O Vasco vence o Fluminense em São Januário e espanta a desconfiança da torcida. O Corinthians entra em campo hoje e o Cartoloco foi conferir a preparação do time e do adversário. Ele nem completou 17 anos e sequer disputou uma partida de 90 minutos entre os profissionais, mas já é um dos jogadores mais caros da história do futebol brasileiro. Por que o Real Madrid pagou 164 milhões de reais pelo garoto? E o que empresários, especialistas em marketing e jogadores acharam da negociação? É um menino com muita magia, muita luz, é um menino que gosta de jogar futebol, gosta de driblar, um grande talento para o Brasil. Garoto para tudo! Daqui a pouco, as famílias vão abrir o jogo e revelar os defeitos e as qualidades dos nossos convidados. A Roberta, minha mulher. Mãe dos gêmeos, Guilherme e Felipe. Mas, na verdade, quem acorda às 6h30 da manhã para cuidar das crianças Quem? sou eu, né? Sou eu, claro. Você? Claro. Mentira! Já sabe quem é quem, Marcelo? O Felipe, ele bateu com a cabeça que ele tem uma cicatrizinha aqui, entendeu? Aí o Marcelo falou pra ele, filho, foi a melhor coisa que você fez na sua vida. Uma pessoa aí que adora comprar móveis, né? A galera tem um sofá, Marcelo, que não pode sentar. Ah, é? Gente, eles querem comer no meu sofá, derramar refrigerante. Aliás, falando de sofá, eu me identifiquei. Sofá não é pra sentar com as crianças. Mas é pra amassar o sofá, pra sentar. Daqui a pouco, fica ligado que a diversão é tamanho família. Oferecimento Almeida Prado 46, para a sua prisão de ventre. Hoje eu tenho uma proposta, a era digital chegou pra transformar sua TV. Faz assim, é só ligar sua TV numa antena assim, do tipo HF que é a certa. É sim, é só sintonizar a Globo e pronto. Enfim, chegou a Globo Digital. Hoje assista a Globo com qualidade total grátis. É digital, é de graça, é Globo. a Globo Digital pegou. Quando a gente tá apaixonado, tudo parece na medida certa. Tá vendo aquela gatinha lá fora? Ela tá comigo. É por isso que dizem que o amor é cego. Amanhã, na Sessão da Tarde. Pedrinho, aqui. Parabéns, meu amor. Esse aqui é o seu presente esse ano, né? E esse daqui é o presente do ano que vem. Esse é do Natal, esse é das crianças. Esse daqui é pro seu primeiro casamento, esse é pro segundo casamento. O que acontece? Esse aqui é pra quando você for papai. Ah, esse aqui é só uma lembrancinha. Quer tudo de uma vez? Com o Globo Play dá. Baixe o aplicativo, assine e assista de uma vez as séries da Globo. É a Globo. Play. Não perca o passo e venha para o 4º Feed Fest, Festival Internacional de Dança. Mostra competitiva em diversas categorias, workshops, feiras com itens de dança. De 23 a 28 de maio no Teatro Brás Cubas. Confira a programação no site 4º Feed Fest. Hoje é dia das transformações que encantam o público e os jurados. Te amo. Você arrebentou. Nota 10. Show dos famosos. E na competição dos grandes sucessos da música, Jaqueline Carvalho e Thiago Pereira encaram Suzy Rego e Helga Nemetic. É o Ding Dong. Tem ainda vídeo cacetada como essa. Depois do futebol, Domingão do Faustão. Um garoto de 16 anos virou manchete no mundo inteiro essa semana. Vinícius Júnior, esse aqui, atacante do Flamengo, foi vendido para o Real Madrid por 45 milhões de euros, ou seja, o equivalente aí a 164 milhões de reais. Gente, já é a segunda contratação mais cara da história do futebol brasileiro. A gente enumerou aqui os 5 mais caros, olha. Só perde para o Neymar, que trocou o Santos pelo Barcelona por 88,4 milhões. Abaixo dele tem o Lucas, Gabriel Jesus e o Oscar. Só que o que impressiona não é só o valor do negócio, né? Mas afinal de contas, por que o Real deu tanto dinheiro por um menino?
Sim, esse aqui sou eu aos 16 anos. Nenhuma grande preocupação na vida, ganhava uma mesada que dava para ir ao cinema no fim de semana e pressão era saber que no ano seguinte eu obrigatoriamente teria que passar numa prova de vestibular. Agora, olha a diferença. A preocupação dele é garantir que um investimento milionário dê certo. Nessa semana assinou um contrato que vai lhe render muitos milhões de reais. E pressão para ele é provar que no futuro ele pode ser um dos melhores jogadores de futebol do mundo, como um bando de gente anda falando por aí. A maior promessa dos últimos 20 anos. Aqui na Espanha é um jogo que quizá... Estão falando dele até em línguas diferentes da nossa. De fichar talento jovem lo antes possível. 45 milhões de euros, aproximadamente 164 milhões de reais. Esse foi o valor que o Real Madrid desembolsou para ter o atacante do Flamengo, Vinícius Júnior, no time. Foi a segunda venda mais cara da história do futebol brasileiro, ficando atrás só da transferência do Neymar para o Barcelona. Mas por que o clube que tem o Cristiano Ronaldo na equipe pagou essa grana por um menino que nem completou 17 anos? Vai fazer agora, no dia 12 de julho? Vamos entender. Hoje o Vinícius é um jogador efetivado no time profissional. Lembrando, com 16 anos. Mas ele é reserva. Chega o segundo tempo, o torcedor começa a gritar pelo nome dele, não importando se o Flamengo está ganhando, empatando ou perdendo. É Vinícius, pai! Flamengo em campo, chega o segundo tempo, o que acontece? Olha que loucura, porque ao todo o Vinícius só jogou 24 minutos na equipe profissional. E isso é tempo suficiente para o Real apostar tanto assim numa jovem promessa? Muita gente fala, mas ele nunca jogou um jogo de profissional, jogou poucos minutos. Isso é a mesma coisa de você falar quando o LeBron James foi draftado na NBA, de que ele nunca jogou um jogo na NBA, vamos ver como é que ele vai jogar. Não, já sabia que o LeBron James ia ser um grande jogador. Esse aqui é o João Henrique Areias, consultor de marketing esportivo. Uma das pessoas que vão ajudar a gente a entender que essa negociação não é só uma aposta, é planejamento. Antes de fazer esse tipo de contratação, eles conhecem o Vinícius de trás para frente, talvez melhor do que o Flamengo. Nesse ano, o Vinícius ganhou o prêmio de artilheiro e melhor jogador do Mundial Sub-17. E foi o destaque do Flamengo na Copa São Paulo de Juniores. Mas o moleque já está sendo acompanhado há bem mais tempo. Em 2015, o Liverpool já havia tentado contratá-lo. 2014, reportagem com ele como destaque do time Sub-15 do Flamengo, que era a base da seleção Sub-15. O Real Madrid, um dos clubes mais ricos do mundo, já estava de olho. Em 2016, teve um faturamento anual de 620 milhões de euros. Então, vamos convir que para um clube que ganha todo ano centenas de milhões de euros, gastar 45 num jovem e promissor talento brasileiro não é tanto assim. Se este futebolista explota e se convierte no novo Cristiano Ronaldo ou Se esse jogador explode e se transforma no novo Cristiano Ronaldo, no novo Léo Messi, os milhões pagos pelo Real Madrid no ano de 2017 terão sido uma maravilha. Pois 5 ou 6 anos depois, o jogador terá triplicado seu valor. Depois será revalorizado por 3 vezes o futebolista. Para entender esse tipo de investimento, é só a gente examinar a venda do Neymar, por exemplo. Ele foi comprado em 2013 por 88 milhões de euros, que hoje dá uns 320 milhões de reais. Hoje, para tirá-lo do Barcelona, só por 250 milhões de euros. Tá aí, não foi um bom investimento? Teve um outro componente aí que é a rivalidade com o Barcelona. Eles não podiam deixar acontecer com o Vinícius o que aconteceu com o Neymar e outros casos. O Barcelona, o arquirrival do Real Madrid, fez uma proposta para pagar a multa de 30 milhões. Tentou seduzir o Vinícius de muitas maneiras. E aí, quando o Real Madrid viu aquilo ali, falou, não, peraí, outra dessa não, agora é minha vez. E então começou um leilão pelo jogador. O Real ofereceu 35, o Barça igualou e assim até chegar ao valor final de 45 milhões. 1, 2, 3, vendido para o Real Madrid. Nunca na história do futebol mundial um clube lucrou tanto com a venda de um jogador com menos de 18 anos. O grande beneficiado dessa briga toda foi o Flamengo, né? Além do próprio atleta, claro, que teve a oportunidade de escolher o projeto que ele queria, que era o Real Madrid. Foi uma postura que o Real Madrid demonstrou de que ele seria o rosto do Real Madrid para o mundo para os próximos 15 anos. Nessa semana, o novo reforço do Real Madrid foi notícia na Inglaterra, Espanha, Estados Unidos. Enquanto isso, a gente continua acompanhando o futebol do garoto aqui no Brasil por mais um tempinho. O Vinícius está garantido no Flamengo até julho do ano que vem, porque não pode jogar no exterior antes de completar 18 anos.
E uma cláusula ainda permite a extensão do contrato com o Flamengo até julho de 2019. E há tanta gente opinando sobre a vida desse jovem que a gente ainda nem conseguiu ouvir o próprio. Fala, Vinícius! Eu imagino agora jogar com o Guerreiro Diego aqui no Flamengo para depois pensar no Cristiano Ronaldo, que é daqui 1 até 2 anos. E ele é só um menino de 16 anos, que gosta de se sentir como um menino de 16 anos. Ele só tá preocupado com a chuteira dele e com o telefone da moda. De resto, ele não tá nem aí. Fazer o investimento dar certo, provar que ele pode ser um dos melhores jogadores do mundo, garantir um futuro bacana para a família. E é só um menino de 16 anos. E ó, só para lembrar que hoje, 4 da tarde, tem Atlético Paranaense e Flamengo em Curitiba e o Vinícius Júnior tá relacionado pro jogo. No mesmo horário tem Corinthians, Atlético Goianiense e Corinthians, né? Porque o jogo é lá em Goiânia. E o Cartoloco, o nosso estagiário, eu já tô de olho aqui para ver minha pontuação. Vamos ver o que ele aprontou lá com o Walter e com o Jadson. Fala, Cartoloco do meu coração! Só tinha uma vaga pro meu time do Cartola. E eu queria uma fera de Atlético Goianiense e Corinthians que jogam hoje, às 4 da tarde. E quem que é a fera do Corinthians, moleque? Você, papai! Eu, onipresente que sou, estou em São Paulo e Goiânia ao mesmo tempo para fazer um desafio da Cartolinha. Quem acertar mais terá a honra de estar no Cartoloucos Futebol e Amor, o meu time. Olha, isso é muito pouco. Posso morar aqui assim, ó? Bora junto. Não, fala que você tá falando, pô, já, você pessoalmente é mais bonito e tal. É verdade, olha que galã. E no jogo de hoje, vai meter aquele golzinho? Em 2016, eu fiz 2 gols contra o Corinthians, né? E ganhamos de 2-0. O último gol de falta que você fez foi contra quem? Foi contra o Atlético Paranaense. Baita golaço. O Walter tava no Atlético lá. Bate no peito, o Valtão é grande. O Valtão é grande. A galera tem que confiar mais no J10. O J10 pode escalar essa rodada que vai brilhar. Vamos parar de rolar, vamos pra esse desafio aí. Travessão vale 1 ponto. Se acertar uma cartolinha vale 2 pontos. Se você derrubar as 3 primeiro, acaba o negócio. Acaba. Se você acertar 3, acaba. Vamos sarrar no ar pra dar sorte antes, vai. Pronto, agora vai. Quebrou a GoPro de primeira, valeu! Opa, moleque! Eu fiz o mais difícil, consegui colocar entre o chapéuzinho e o negócio lá. Terceira tentativa para Valtão da Massa. Ó, sabe o que tá faltando? O quê? Estudando comer isso daqui, ó. Agora vai. Aquela bolachinha tá magrinho, vai. Agora sim. Agora vai ou não vai? Agora vai. Só falta acertar. Não vai acertar. É tua. Respeita! Sabe quanto tempo eu não comi um biscoito? Fazia uns 4 meses. Desculpa. 5 chutes, 1 ponto, Valtão. 1 ponto. Agora sim. Vale, né? Vale. Trave vale ali também, vai. 2 pontos, 8 chutes. Se você acertar essa, eu pinto cabelo de loiro igual você pintou daquela vez. Ah, mentira. Mentira. Eu pinto loiro, prometo. Mentira. Três pontinhos, trave. Vale. 3 pontinhos. Lá é o BR em Corinthians, né? Lá é embaçado. Lá é embaçado. Trave, moleque! É trave! Essa é a última, né? É a última. Conhece o Marcelinho? Ou quer o Ronaldinho Gaúcho? O que você mandar. Apoio vai voltar. Nossa, velho. Você está no meu time do cartão. Vem, moleque! Estrela! Não deu dessa vez. Mas você é tão fera que eu vou te escalar no meu cartola do mesmo jeito. Foi mal aí. Tentei fazer de tudo, né? Você trouxe a bolacha aí, agora não dá resultado mais. Antes dava. 2013 aí, nossa senhora. É o vencedor! Parabéns, pai! Valeu, Quero papai. ver se vai meter no gol hoje essas bolas aí. Rapaz, tô precisando, hein? Umazinha, tô promete, precisando vai. acertar um Olha pra ali, eu vou fazer esse golzinho, vai. Puxa Aposta daqui. em mim aí que o negócio é o seguinte, é nóis. Seu Becker de Itaquera, mano. É nóis. Lindo e bate muito bem na bola. Moleque! Que figura. Olha só, ontem teve Vasco e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Seguinte, o jogo já começou com imprevisto, depois no jogo em si, 2 viradas, 2 pênaltis, 5 gols.
Regis Reis foi lá em São Januário e conta tudo pra gente. Manga Escobar, o primeiro jogador do Vasco a entrar no estádio. De dentro do carro, faz sinal de OK, com 2 dedos, o indicador e o polegar, com destaque para os outros 3 dedos levantados. Mais tarde, Manga faria um dos gols na vitória do Vasco por 3-2. Mas cedo, se eu perguntasse para cada jogador como você vai enfrentar o Fluminense, a Angélica teria a resposta. A 20 quilômetros de São Januário, o ônibus do Vasco teve problemas mecânicos e os jogadores e a comissão técnica tiveram que pegar 7 táxis. Quando a frota vascaína desembarcou 1 hora antes da partida, Nenê foi o mais chamado. Ele seria depois o mais ovacionado. No jogo em que a provocação estava solta no ar, um drone, lembrando a Série C, disputada pelo Fluminense em 99, fez o árbitro Rafael Claus interromper o jogo por 2 minutos, até o drone passar. Outro objeto no ar também parou a partida. Bola na área, Luiz Fabiano de cabeça, bola na rede. Mostrando que a chegada de táxi a São Januário não foi tão cansativa, tão desgastante assim. Gol de número 401 na carreira de Luiz Fabiano. O cruzamento de Pikachu fez o capitão do Vasco pegar outro táxi aéreo para fazer uma festa fabulosa. 1-0. Na medida, para Luiz Fabiano testar firme pro fundo do gol de Cavalieri. Ainda no primeiro tempo, quase que o Fluminense empatou. A cabeçada do Nogueira no travessão não deu nem chance do Martim Silva usar o braço. O Jean usou na segunda etapa, só que dentro da área, impedindo o passe do Henrique Dourado. Pênalti. E o pênalti marcado. Para Dourado empatar. 1-1. Henrique Dourado, ele bate. Gol! O ceifador comemorou sob aplausos do Abel. Discretamente, o Nenê entrou no lugar de Pikachu. E em seguida, Gilberto chutou o calcanhar do Richarlison. E é pênalti pro Fluminense! Outro pênalti para Henrique Dourado. Agora, para virar o jogo, Fluminense 2-1. 5 minutos. A diferença entre as penalidades. 5 gols. Tem o artilheiro do Brasileiro de 2017, Henrique Ceifador Dourado. O Milton Mendes, então, tirou o Kelvin do campo e o Manga do banco. O colombiano retribuiu, driblando e empatando. 2-2. Indefensável para Diego Cavalieri. Manga Escobar. E aos 47 minutos do segundo tempo, Manga Escobar fez a jogada para o gol de Nenê. Vasco 3, Fluminense 2. Um chute cruzado não deu para Diego Cavalieri. Gol que fez Nenê dobrar os joelhos para agradecer a quem está no céu. Se curvar para reverenciar quem está na terra. Agradecer a Deus de poder estar entrando num momento difícil e um clássico e fazer o gol no final do jogo da vitória. 20 mil vascaínos que, com a ajuda de Nenê, voltaram a cantar com orgulho. O Vasco é o time da virada. O Vasco é o time do amor. O torcedor do Vitória estava otimista pro jogo contra o Coritiba na Arena Fonte Nova. Essa aí tava dançando, o menino arriscou até o placar.
Mas com bola rolando ficou esquisito pro leão do técnico Petkovic, viu? O goleiro Fernando Miguel fez milagre na cabeçada do Henrique Almeida. No segundo tempo, o Paulinho evitou o gol em cima da linha. Na sequência, o Fernando Miguel fez outro milagre. Condição legal, batida pro gol, Fernando Miguel defende, a sobra, Fernando Miguel de novo, Fernando Miguel 3 vezes! Só não teve jeito quando o Thiago Real cruzou e o Rildo fez de letra. Coritiba 1-0. E a torcida do Vitória, que chegou feliz, foi embora na bronca. Fernanda Gentil, nas últimas semanas a gente mostrou aqui no Esporte Espetacular a história da maior liga de basquete do mundo, a NBA. Começou em 1947, faz a conta, estamos em 2017, são 70 anos. 70 anos e muitos craques. A gente falou, por exemplo, do Bill Russell, que está aqui, ó, camisa 6 do Boston Celtics, que dá o nome ao troféu do melhor jogador do ano, MVP, chama Bill Russell por causa dele. Mas foram outros craques, como Dr. J, Julius Erving, Larry Bird, um homem que arremessava demais, Magic Johnson, o rei das assistências, e o rei de todos os reis, Michael Jordan. É muito maior de todos os tempos. Agora, vamos falar então da nova geração, né? Dos caras que mantiveram em altíssimo nível o legado dessas feras aqui. Por exemplo, o gigante Shaquille O'Neal tem 2,16 m, mas tem o pé torto também. Ele mostrou o pé essa semana, bem complicada a situação no pé dele. Agora, tem também o monstro Kobe Bryant, do seu Los Angeles Lakers. Eu sei que dá uma balada em você, eu sei. E também os ídolos que disputam atualmente o posto de melhor entre os melhores. LeBron James, Stephen Curry. Ou seja, para você de casa agora, prepare-se. O terceiro e último episódio da série NBA 70. Não pisca. Porque muita coisa pode acontecer enquanto suas pálpebras encostam uma na outra. Nesse jogo da magia, do encanto, dos gigantes. Mas acredite, eles já foram maiores. O corpo foi mudando, na verdade, afinando. Em 14 anos, o peso médio dos jogadores caiu de 102 para 100 quilos. Hoje, os pivôs tradicionais, pesadões, quase sumiram. Os caras continuam grandes, mas estão mais finos, esguios, longilíneos. Giannis Antetokounmpo é um exemplo dessa mudança de corpo na NBA. Eu acho que está definitivamente se tornando uma tendência. E a gente vê isso no processo de escolha dos novos jogadores. E também quem já está na liga. Tem aí o Kevin Durant, eu, Anthony Davis e muitos caras que podem jogar em mais de uma posição. Os corpos estão mais atléticos porque hoje se tem muita tecnologia disponível. Hoje se tem treinador específico para tudo. Você aprende a pular, os treinos específicos colaboram para isso, coisas que não tínhamos no passado. E isso mudou o jogo. Atletas que antes ficavam no garrafão, agora saem mais, arremessam de longa distância. O arremesso de 3 pontos foi o responsável por essa mudança. Ele deixou a quadra muito maior e mais difícil para as equipes defenderem todas as armas ofensivas do adversário. Este jornalista especializado em 30 anos atrás, quando a regra incluiu a linha dos 3 pontos, as equipes tentavam, em média, 50 arremessos de 3 em toda a temporada. Atualmente, tentam próximo de 40 arremessos de 3 por jogo. Difícil você ver novamente por aqui um rapazinho como esse. Shaquille O'Neal, um dos últimos pivôs clássicos da NBA. 2,16 m, 147 quilos. 4 vezes campeão, sendo um tricampeonato pelo Los Angeles Lakers. Eleito o melhor atleta das 3 finais. Com a ajuda de um dos melhores jogadores da liga, Kobe Bryant.
O cara que muitos comparam não apenas com o estilo de Michael Jordan. Kobe é o maior de todos, melhor que Jordan. Kobe Bryant better than Jordan, yeah. Ninguém ganhou 6 títulos, mas, Kobe Bryant ganhou 5, fez 7 finais. Estava decidindo o título como o Michael Jordan decidiu, jogando muito parecido com ele. Então é muito difícil você falar que o Michael Jordan foi melhor que o Kobe Bryant. Certo é que, mais uma vez, Los Angeles Lakers tinha a estrela máxima da liga. Cara, jogar com o Kobe foi uma experiência única, porque ele fazia tudo com muita qualidade. E os torcedores do Lakers ganhavam um outro super ídolo. Quando ele fez 81 pontos num jogo, eu tava aqui. Ao todo, foram 5 títulos pelo mesmo clube. Kobe's great, he's taught me a lot about. Kobe é ótimo. Ele me ensinou muito sobre caráter, sobre fome de conquista, sobre foco. No ano passado, Kobe Bryant deixou a liga, mas jogadores de uma geração brilhante já estavam em quadra. Entre eles, 2 caras. Stephen Curry e LeBron. Unidos pela mesma cidade, pelo mesmo endereço, pela mesma maternidade. Tudo começou aqui, na maternidade do hospital da cidade de Akron, que a gente também pode chamar de incubadora de estrelas. Deixa eu explicar. Em dezembro de 1984, Mamãe Glória saiu daqui carregando seu primeiro e único filho, LeBron. Pouco mais de 3 anos depois, em março de 1988, Del e Sônia deixaram a maternidade com o filho mais velho do casal, Stephen. LeBron James e Stephen Curry nasceram no mesmo local, com uma diferença de 39 meses. Essa coisa de rivalidade vem de berço. Curry, ainda pequeno, se mudou de estado, acompanhando o pai, que era jogador. O basquete estava na genética. E nos últimos anos, essa camisa virou símbolo de popularidade. Apenas veja e escute. Crianças e adolescentes o idolatram. Os adultos se impressionam com a capacidade que ele tem de acertar de longe, de bem longe, de muito longe. O cara é um fenômeno. Porque ele treina pra cacete. Tudo isso de mão santa é mentira. Quem não treina não vai jogar bem basquete. Por 3 anos, Curry quebrou o recorde de acertos de 3, chegando a 402 na última temporada, o maior da história da NBA. E é dele também o recorde de cestas de 3 numa mesma partida, 13, que Curry fez na atual temporada. Tenho um estilo diferente de jogar. É natural para mim. Da forma como a NBA está indo, você tem que ter bom arremesso, tem que ter habilidade, dominar bem a bola, fazer coisas diferentes, ser versátil o quanto puder. Quando Stephen Curry alcançou o auge da eficiência, teve um reencontro com o colega de maternidade. St. Vincent St. Mary. Depois de LeBron James, essa escola jamais foi a mesma. Willie viveu tudo aquilo dentro de quadra. Esse é o Fab Five, os 5 fabulosos. Ele fez parte do quinteto mais famoso das escolas do país naquele tempo. O time 3 vezes campeão do estado de Ohio e uma vez campeão nacional do ensino médio. Mesmo criança, ele sempre foi grande, mas com muita habilidade, ótimo jogo de pernas, tinha um claro talento especial. Mas ele desenvolveu esse talento, trabalhou muito, ficava na academia. Willie nos conta isso no ginásio do colégio, reformado. LeBron bancou a obra.
Hoje, adversários na liga, o jogador Carmelo Anthony dividia as atenções dos olheiros com LeBron na época. Ele era um garoto que amava jogar e era muito competitivo. Foi incrível testemunhar esse início. LeBron James mexeu com o país, a ponto de fazer um jogo de escola ser transmitido ao vivo nos Estados Unidos. Aquilo foi uma loucura. De repente, o nosso colega estava nas capas de revistas do país como o atleta júnior do ano. O talento fora de série fez LeBron pular uma etapa natural para os jogadores. Ele não passou pela liga universitária. Foi da escola para a NBA. Sem essa cidade e sem a escola, eu não seria o que sou. Além da batalha que tive quando era criança com a minha mãe para superar as dificuldades. Mas eu não estaria aqui se não fossem estas lutas. Então, Akron é o melhor lugar para mim. E LeBron foi escolhido pelo time do seu estado, o Cleveland Cavaliers. LeBron James! LeBron James! A equipe logo ganhou um protagonista. Mas o título, para os torcedores, para o clube, para a cidade, não vinha. E uma notícia caiu como uma bomba em Cleveland. Cara, como é difícil. Eu tô de mudança para South Beach, fazer parte do Miami Heat. Mesmo prometendo voltar, LeBron anunciou que estava indo embora. A gente chorou, eu queimei a camisa dele quando ele saiu e devastado. O quarto dos meus filhos era decorado com fotos do LeBron James. Que furiosa. O que LeBron queria ao sair, conseguiu. Ser campeão da NBA 2 vezes pelo Miami Heat. Com os anéis de campeão no dedo, anunciou a volta. Cumpriu a promessa. Foi uma das melhores coisas que senti no mundo. Eu vim aqui com os meus filhos dar as boas-vindas. O Cleveland formou o grande trio, com LeBron, Kevin Love e o armador Kyrie Irving. Playing with LeBron is awesome. You learn so much. Jogar com o LeBron é incrível. Eu aprendo muito. Não apenas no aspecto profissional, mas como dar o gás todos os dias. O gás e a combinação de talentos levaram o Cleveland à final. Os caras que nasceram na mesma maternidade ficaram frente a frente. O choque de craques mexeu com as torcidas, com a própria NBA. Ao fim de 6 jogos, título para o time da Califórnia, para Stephen Curry. No ano seguinte, o caminho dos dois novamente se cruzou na decisão, onde Curry chegou outra vez como o melhor da temporada. Pela primeira vez na história de forma unânime. E o Warriors com um novo recorde de vitórias. O Golden State abriu 3-1. Faltava apenas uma vitória para o bicampeonato. Só uma pessoa poderia conseguir uma virada improvável, inédita em finais de NBA. LeBron foi mágico. 41 pontos em 2 jogos seguidos. O Cleveland empatou. E no fim do último jogo, contou com a habilidade de Kyrie Irving. Marcado por Stephen Curry, ele fez a cesta de 3 definitiva. Cavaliers campeão. Foi incrível, cara, ter a confiança dos meus companheiros e ser capaz de fazer o que fiz. Foi inacreditável e eu não vou esquecer. It was unbelievable and I'll never forget. Cleveland! This is for you! Depois dos duelos históricos, os nomes de LeBron e Curry passaram a andar lado a lado. We've had, 2 good battles against, Cleveland last year. Nós tivemos 2 boas batalhas contra o Cleveland nos últimos anos. Nenhum de nós dois quer ficar para trás. I don't have a rivalry with Steph Curry. There's no way you can say, Eu não tenho rivalidade com o Stephen Curry. Não há nenhuma possibilidade de comparação. Larry Bird versus Magic Johnson. Tantas outras rivalidades. E incluir LeBron contra Curry. É até desrespeitoso com esses nomes. Não estamos nesse nível. Não dá para nos colocar nessa categoria. Impossível. it's impossible. You can't do it. Será mesmo? Porque agora, pelo 3º ano seguido, a final se repete. Golden State contra Cleveland.
Stephen Curry contra LeBron James. O destino de rivais traçado na maternidade. A NBA chega aos 70 anos com a mesma essência de quando começou. Rivalidade, competitividade e talento. Naturalmente, o negócio mudou muito. O jogo que era local, regional, virou continental, global. Isso é espetacular para os negócios, porque você ter bilhões de torcedores no mundo todo é melhor do que ter milhões de fãs americanos. A liga pretende investir ainda mais nos e-games, os jogos eletrônicos. Eu estou cobrindo a NBA desde os anos 70. E a mudança não foi apenas no estilo de jogo, mas no marketing, na marca, na popularidade do esporte. O jogo está ficando melhor porque não temos só americanos. Tem atletas da Espanha, Itália, Brasil, Argentina. O mundo todo agora está vindo para a NBA. Isso é que faz o jogo melhor. O que pode melhorar daqui para frente? Cara, eu não sei exatamente. Mas acho que com caras que podem criar, arremessar, que sejam bons em tudo. Mas tenho certeza que a gente vai continuar inspirando pessoas de todo o mundo. A NBA é sensacional e Cleveland Golden State vai ser uma final incrível. Então a gente já falou e vale repetir, se liguem. A partir do jogo que tiver em título, quando tiver valendo o título, ou seja, tá 3-0, pode matar, tá 3-2, pode matar a série, a Globo vai exibir os compactos das finais entre Cleveland do LeBron James e o Golden State do Stephen Curry. Vai ser incrível. E antes de terminar o programa, vamos mostrar pra vocês aí, ó, os gols de Atlético Mineiro e Ponte Preta aqui no telão pra você. O Galo saiu na frente, o Marcos Rocha lá pela direita tocou pro Robinho fazer o dele. 1-0 Atlético Mineiro jogando em casa contra a Ponte, que alcançou o empate. Tá aí, ó, pra vocês, 1-1, passe do Wendel e o Luca deixou tudo igual. Mas aí o Galo foi lá e reagiu, mas antes a Ponte ampliou. Tá achando o quê? Tá aí. 2-1, gol do Luca mais uma vez. Agora sim pra vocês o empate do Galo. Rafael Moura, escanteio lá pela direita e de cabeça o Rafael Moura ali, ó, sozinho. Assim é fácil. 2-2, tudo igual. Empatou o placar, ficou nisso mesmo. É isso aí, agora, ó, futebol na Globo, 4 da tarde, fica ligado, hein? E nesse momento agora, logo depois do nosso programa, Tamanho Família. Um beijo pra você, todo mundo que vem, trabalha essa saudade. Tchau, tchau. Tamanho Família. Oferecimento Almeida Prado 46. Para a sua prisão de ventre. Pode aumentar o volume e se acomodar, porque nosso artilheiro tá entrando em campo. Vem que é tua, Márcio Garcia! Alô, alô, alô! Boa tarde, galera. Boa tarde para você de casa. Boa tarde, minha plateia querida. Boa tarde, família Lima. Muito bem. A base de uma sociedade é a família. Os primeiros exemplos que recebemos vêm de dentro de casa. É onde formamos boa parte dos nossos conceitos, crenças e valores. Por isso, o papel da família é tão importante na construção de uma sociedade mais justa, com mais igualdade e livre de preconceitos. E para curtir o domingo com essas pessoas que preparam a gente para a vida, é que tá no ar o Tamanho Família! Um futebol de gente grande. Sensacional, Vinícius Júnior. E garoto, para tudo! Um moleque de ouro. O Real Madrid e o Flamengo chegaram a um acordo para a transferência dos direitos federativos do Vinícius Júnior a partir de julho de 2018. Ele tem só 16 anos e já é a segunda contratação mais cara da história do futebol brasileiro.
Mas pode um menino valer tanto dinheiro? Por que o Real Madrid gastou essa fortuna por uma promessa? Eles não podiam deixar acontecer com o Vinícius o que aconteceu com o Neymar. E aí, quando o Real Madrid viu aquilo ali, falou, não, peraí, outra dessa não, agora é minha vez. A história da NBA no século XXI. Com uma rivalidade que já está entre as maiores dos 70 anos da Liga. Tudo começou aqui, na maternidade do hospital da cidade de Akron. Akron me elevou, continua comigo até hoje. Tem um estilo diferente de jogar, é natural para mim. LeBron James e Stephen Curry nasceram no mesmo local, com uma diferença de 39 meses. É o último episódio da série NBA 70. A rodada de clássicos do Brasileirão. O São Paulo vence o Palmeiras e alivia a pressão sobre Rogério Ceni. O Vasco ganha a segunda seguida com festa em São Januário. Hoje o Corinthians entra em campo. E o Cartolouco foi ver a preparação do time e o que os adversários aprontam. Eu bati um papo com o Carlos Alberto, herói do Atlético Paranaense na Libertadores. É verdade que você, quando criança, era flamenguista? Verdade. Você sabe qual é a lesão mais comum nos jogadores do Campeonato Brasileiro? E qual o período do jogo mais perigoso? Uma pesquisa inédita vai ajudar os clubes da Série A a diminuir os riscos de contusões. Tem ainda a série Profissão Treinador. No último capítulo, como evitar as constantes demissões de técnicos. Por que falta ética? Porque nós somos egoístas, nós estamos visando só o que é bem para o nosso bem. E como criar uma escola brasileira de treinadores. O jeito brasileiro é qualidade individual, a técnica, a inventividade, a improvisação e a capacidade de driblar. A escola brasileira de futebol tem que privilegiar isso sempre. Não pode mudar nunca. Começou, hein? Começou o Esporte Espetacular. Muito bom dia pra você. Seja bem-vindo. Oi, Felipe. Oi, Fernandinha Gentil. Bom dia. Você que estava ligadinho aí no GP de Mônaco. Dá uma saudade do Senna ver GP de Mônaco. Mas eu quero falar de outra corrida. Queria te contar uma novidade. Vou disputar uma corridinha com os camaradas. Opa, tô nessa, hein? Adoro corrida. Não, na moral, é só pra homem mesmo. É o que, Mandou? Só pra homem. Ai, gente, engraçado. Hoje parece piada, né? Realmente não dá pra gente imaginar uma coisa dessa, por exemplo, só pra homem. Sou até ridículo. Imagina só, separação de gênero, homem sim, mulher não. No esporte ainda por cima, que é um ambiente super democrático. Mas em 1967, participar da Maratona de Boston, por exemplo, era assim, viu? Se você fosse mulher, estava fora. Parece surreal, mas a americana Kathrine Switzer ousou fazer isso. E 50 anos depois, a gente foi encontrar com ela, na mesma maratona, lá em Boston, daquela que ela quase foi arrancada à força. O que é preciso para fazer história? Para ela, bastou um par de tênis de corrida, um número e uma vontade. Meu objetivo era só correr, fazer parte daquele evento. Eu não queria provar nada. Correr os 42 quilômetros da Maratona de Boston. Mas em 1967, isso não era para mulheres. Ele surgiu do nada e me agarrou. Ele me assustou, tentou arrancar meu número e disse, saia da minha corrida. Eu pensava, mas o que eu fiz de errado? Se hoje mulheres correm 42, 100, 250 ou quantos quilômetros desejarem, ela tem muito a ver com isso. 50 anos depois, Kathrine Switzer revisitou a história. Boston, Estados Unidos, 1967. Entre 727 corredores, uma mulher. Estava inscrita, como todos os outros, com um detalhe. Era a K.V. Switzer. Só botei as iniciais, como sempre fazia quando assinava.
Quando se posicionou nesta faixa de largada 50 anos atrás, Katherine não estava disfarçada. Ela usava batom, cabelo solto, só vestia calça de moletom por causa do frio. Mas ela não queria se esconder de ninguém, só queria correr. Logo no início da corrida, só 3 quilômetros depois da largada, quando Katherine passava por aqui, por esse trecho, na cidade de Ashland, o organizador da maratona viu que havia uma mulher entre os corredores. A reação dele virou história. Ele tenta tirá-la à força e arrancar o número do seu peito. Numa corrida, é como arrancar sua identidade. Tive vergonha, fiquei apavorada. Tinha 20 anos. Então eu percebi, eu mereço estar aqui. Era um dos diretores da prova, Jock Sample. O namorado de Katherine, na época um jogador de futebol americano, reagiu com uma trombada. Tive medo de que fôssemos presos por ter batido nele. O treinador Bernie, que também acompanhava Katherine, gritou: corra o mais rápido que você puder. Eu disse, vou terminar essa corrida mesmo que seja de joelhos, porque senão ninguém vai acreditar que mulheres podem fazer isso. Completou os 42 quilômetros em 4 horas e 20 minutos. Era o início de uma revolução. 5 anos depois, as mulheres foram oficialmente aceitas nesta maratona. E em 1984, estrearam nos Jogos Olímpicos em Los Angeles. Para mim foi tão importante quanto dar às mulheres o direito de voto, porque ali éramos iguais, não só intelectualmente, mas fisicamente. Katherine fundou uma organização com um número que carregava no peito: 261 Fearless, sem medo, destemidas. Com a ideia de incentivar mulheres a buscar a liberdade através do esporte. Escreveu um livro, venceu a Maratona de Nova York de 1974, correu ao todo 40 maratonas. A última, agora, este ano, de novo, em Boston. Depois do atentado terrorista de 2013, o clima da corrida mudou. O esquema de segurança impressiona. No céu, misturado ao público, em posições estratégicas. Tem policiamento em todo lugar. A equipe médica também foi reforçada. Tem 700 médicos aqui na chegada e mais 700 no percurso. Os Estados Unidos reviveram hoje o trauma do terror. 2 explosões deixaram mortos e 110 feridos na cidade de Boston. Jornalista e comentarista esportiva, Katherine tinha acabado de sair da transmissão ao vivo na hora do atentado. Foi aterrorizador, mas não acho que inesperado. Sempre achei que a beleza e a liberdade de uma chegada de maratona seriam perfeitos para os terroristas. E foi o que aconteceu. No local, a poucos metros da chegada, há homenagens aos mortos. Katherine não corria em Boston desde 1976. Ao lado dela, usando o mesmo número, homens e mulheres que apoiam a Fundação 261 Fearless. E mais 12 mil mulheres que largaram na edição deste ano. Pensei sobre muitas coisas, sobre 1967. Foi bem aqui, naquelas pedras, que ele tentou tirar o meu número.
É impressionante reconhecer o lugar e perceber que aqui aconteceu. Fantástico. Em cada lugar especial da maratona, ela mandou um recado. Estamos no ponto mais complicado da prova. Em toda a maratona, eles dizem que há 2 corridas. Os primeiros 32 quilômetros já foram, agora são os 10 quilômetros finais. Mas o apoio do público tem sido inacreditável.